bem-vindo ao JC Business, programa sobre negócios, carreira e desenvolvimento pessoal do Grupo JC de Comunicação. Eu sou Maria Ângela Tavares de Lima e hoje eu quero falar com você sobre beleza. Olha só, eu tenho 54 anos, adoro, como toda mulher, ser elogiada. Mas confesso que eu não gosto muito quando dizia assim, nossa, 54 anos não parece. Por que não parece? Existe beleza em qualquer idade. E eu posso ter 54 anos sem ter muitos pés de galinha, sem ter esse bigode chinês, sem ter uma papada exagerada, para falar sobre isso e como chegar a uma beleza que nos deixe felizes em qualquer idade. Eu tenho a honra de receber um super especialista aqui, Dr. Cássio Ferreira. Ele é o cara que está por trás dos mais belos sorrisos da nossa cidade. Boa noite, doutor Cássio, seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço a honra do convite de estar aqui pela primeira vez. É um prazer ter você aqui com a gente. Tenho certeza que você vai esclarecer muitas dúvidas sobre beleza, isso que eu acabei de falar aqui. Olha só, o doutor Cássio Ferreira, ele é graduado em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Araras, especialista em ortodontia e ortopedia facial, especialista em harmonização orofacial, mestre em ortodontia e ortopedia facial, membro da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, ABOR, e filiado à World Federation of Orthodontics. Ortodontists, isso. Orthodontics, WFE. Dr. Cássio também é professor da equipe Harmoniza Concept Cursos, que é responsável pela especialização em harmonização orofacial da Faculdade de Odontologia de Araras e da São Leopoldo Mandique, em Campinas. Ou seja, estou aqui em ótima companhia. Fica aqui com a gente. Se você gosta desse assunto, já curte, compartilha, inscreva-se no nosso canal e mande o link dessa live para mais pessoas que, como você, querem saber como chegar a mais idade, 50, 60, 70, com uma aparência cada vez melhor. 30 segundos e a gente já começa o bate-papo. Óleo de cozinha usado? Na pia, nem pensar. Óleo usado é para reciclar. Diz que coleta gratuita pelo telefone ou WhatsApp 3527 1125 e 99998 9425. Retiramos em sua residência ou estabelecimento comercial. Verde Gerenciamento de Resíduos, conscientizando pessoas a serviço do planeta. Serviço autorizado, Cepladema, Rio Claro. Você que está chegando agora, estou aqui hoje tendo a honra e o prazer de receber o Dr. Cássio Ferreira e nós vamos falar sobre beleza. Dr. Cássio, eu queria começar o nosso bate-papo pedindo para você se apresentar. Quem é o Dr. Cássio Ferreira? Eu sou cirurgião dentista, né? Procuro todos os tratamentos que eu faço entregar sempre o melhor para o paciente, tendo para isso muito estudo, estudar o máximo possível o tratamento que eu vou entregar para o paciente, sempre atualizado, buscando sempre as mais avançadas técnicas, materiais, né? Mas nunca esquecendo que sempre atrás do paciente e atrás do dentista somos seres humanos. Então, sempre um ser humano cuidando do outro. É sempre assim que eu procuro realizar todos os meus procedimentos. Que bacana, essa é a sua filosofia aí. Sim. Faz todo sentido. Sim. Doutor, como você descobriu e por que você acabou entrando nessa área aqui de harmonização orofacial? Perfeito. Eu sempre quis ser dentista, né? Sempre. É um sonho de infância? Sempre. E me graduei, terminei a faculdade em 2004, 2005 já iniciei a especialização em ortodontia. Depois da especialização já fui para o mestrado e a gente observa que quando a gente estuda a questão ortodôntica, a gente mexe muito com o perfil do paciente, então a gente estuda muito a análise facial, tá? E depois disso, o implante, reabilitação de prótese unitária. Na época ainda não se falava em lente de contato, a gente tinha só as facetas, né? E a gente sempre percebia que quando terminava o tratamento ortodôntico, faltava alguma coisa para o paciente. Então, o paciente sempre queria fazer um clareamento, ele falava, esse dente aqui, eu queria que meu dente fosse maior, que meu dente fosse mais claro.
E assim, não tem como a gente aumentar o dente do paciente, né? A gente tem como aumentar em resina, né? Mas não é um tratamento duradouro, né? É um tratamento que a gente sabe que após alguns anos tem que ser substituído, né? E não tem uma vida útil muito longa. Então, estudando análise facial, depois de muitos anos, em 2017, eu fiz a minha primeira habilitação em harmonização, né? Tá. Aí a gente teve contato com toxina botulínica, fios, bichectomia e a questão dos preenchimentos também. E aí chega um momento que você vai realizando os procedimentos e vê que realmente falta alguma coisa. E aí eu procurei, naquele momento, era um momento muito novo ainda, né? A especialização em harmonização é uma especialidade odontológica que é muito recente, ela tem aí 3, 4 anos no máximo. É tão recente assim, Muito olha só. recente, né? De 3, 4 anos para cá que teve o boom na harmonização facial e a gente vê muita gente fazendo harmonização, mas poucos especialistas. Então, como tudo que eu me proponho a fazer da melhor forma possível, fui fazer mais uma especialização agora em harmonização. Então, aí eu finalizei a especialização agora o ano passado, né? E logo depois que eu terminei a especialização, eu recebi o convite para fazer parte da equipe, né, do Harmoniza Concept, e resolvi aceitar. Já havia recebido vários outros convites para ser professor de ortodontia, professor da própria graduação, mas nunca tive vontade. Mas agora, nessa altura da minha vida, né, com praticamente 18 anos de formado, eu resolvi aceitar o convite para fazer parte da Harmoniza Concept e poder contribuir um pouco, né, com o meu conhecimento. Para os alunos. Exatamente. Porque na equipe não tem nenhum ortodontista. Então, eu tenho a visão do ortodontista, né, e também do profissional que atende praticamente todos os casos. Porque no instituto, a gente atende qualquer especialidade odontológica. Então, eu tenho uma visão do geral, né? Não só aquela visão muito específica, como é, por exemplo, do dentista que só faz tratamento de canal, do dentista que só faz lente de contato, né? De um radiologista. Então, a gente tem uma visão um pouquinho mais geral, mais englobada, né? E acredito que seja esse um dos motivos que a gente recebeu o convite aí para fazer parte da equipe. Essa, só para entender aqui, para o pessoal de casa entender, claro. Essa Harmoniza Concept Cursos é o responsável pela especialização em harmonização orofacial da Faculdade de Odontologia de Araras e da São Leopoldo. Então, além de você ter você fazer esse trabalho, você ainda ensina outros especialistas nisso. Que bacana, que por isso que é referência, né, nesse segmento, tão consagrado nessa área. Fantástico. E conta para mim, quais são os procedimentos mais procurados, assim, lá na... Olha, a gente tem, se falar do Instituto de uma maneira geral, a gente tem hoje, basicamente, 3 procedimentos que são mais procurados. Na ortodontia é o tratamento Invisalign, né? Que é uma sequência de alinhadores invisíveis, tá? Depois, se você quiser, a gente pode entrar nesse tratamento, que é hoje o tratamento mais top do mundo com relação ao tratamento ortodôntico. Tá? Lentes de contato, que também de uns 2, 3 anos para cá, se teve um boom nas lentes de contato, que era um tratamento assim, super inacessível, e hoje a gente já tem condições diferenciadas de forma de pagamento. Vamos falar disso também. Exato, para a pessoa ter acesso a esse tipo de tratamento. Que bacana. Tá? E da harmonização facial, né? A harmonização, eu costumo falar, o paciente vem procurar por harmonização. Por quê? Porque cada caso é um caso, né? E mais que cada caso é um caso, cada paciente, por exemplo, se ele vem agora para fazer um tratamento comigo,
a gente prioriza alguns tipos de tratamento. Se ele vier daqui 1 ou 2 anos, o mesmo paciente, o tratamento é completamente diferente. Perfeito, depende de uma série de fatores. Então, a harmonização ela consiste na aplicação de toxina botulínica, tá? Ela consiste na aplicação de fios faciais, de bioestimuladores de colágeno, tá? Tem estudos hoje que já falam em 22 anos, quando a gente deixa de produzir colágeno. Eu costumo falar para o paciente de 25 a 30. Já começa a estimular colágeno. Isso. Perfeito. A gente tem também os procedimentos cirúrgicos, né? Então, você tem a lipomecânica de papada, você tem bichectomia. A bichectomia também. Sim. Olha isso. Então, a harmonização é um caminho sem volta. É assim, e a gente tem que estar sempre se atualizando, porque no máximo 90 dias é material novo, é técnica nova, né? E os preenchimentos, né? Que, no meu ver, são os procedimentos que mais trazem resultado estético. Ah, é? Sim. Preenchimento sulco-naso, de toda a face, né? Perfeito. Então, a gente preenchimento, sulco-naso, a gente preenche olheiras, a gente preenche testa, lateral, malar zigomático, né, que é o top model look. E aí dá aquela sensação assim, nossa, mas você tá bem, a pessoa não sabe por quê, né? Perfeito. Você não mudou, você não transformou o seu rosto, você só tá mais bonito. Exatamente, isso é o que eu mais escuto dos meus pacientes. Tanto quando eles vêm me procurar, quanto depois no retorno. Fala, e aí, como é que foi, né? O que você achou? Olha, é exatamente o que você acabou de dizer. Todo mundo olha para mim, vê que eu tô diferente, mas não sabe o que foi. O que foi? Vê que você tá, nossa, tá bem, né? Deve estar feliz, porque tá com uma cara boa, tá com uma pele linda. Não tá mais com aquele aspecto de cansaço. Exatamente. São 2 procedimentos que a gente lança a mão muito para resolver esse aspecto de cansaço, que é o preenchimento de olheiras e a toxina terço superior. Ela abre o olhar. Exatamente. Exato. Então, principalmente mulher, né? Que nem você citou. Quem que mais procura? Normalmente, quem mais procura o tratamento, hoje em dia, homens e mulheres. Né? Hoje, os homens estão tendo uma aceitação muito maior com relação a isso. Que bom. Mas ainda a grande maioria é de mulheres. E assim, a gente brinca, né? E toda mulher, ela precisa pelo menos de uma toxina terço superior e um preenchimento de lábio. Qualquer mulher, qualquer idade, se você fizer uma toxina terço superior e um preenchimento de lábio... Já vai dar um up no visual. Dá. Impressionante. Eu ia perguntar sobre idade, quer dizer, a partir de que idade? Qual que é a idade? Exatamente. Para toxina, a partir da idade que você tiver a formação de ruga. Então, começou a formar a ruga... Você já pode aplicar toxina. E aí você vai evitando de formar novas rugas. Essa é a proposta principal da toxina, né? A gente trabalhar com prevenção. Além de melhorar o aspecto, ainda você previne. Exatamente. O que é a ruga? Ela é o resultado da ação muscular. Então, a toxina ela vai fazer o quê? Ela vai promover um relaxamento da musculatura. Se você não tem a ação, ou se você tem uma ação diminuída daquela musculatura, você tem... não vou dizer que a gente vai conseguir com que não apareça aquela ruga, mas você retarda por muito e muito tempo o aparecimento daquela ruga. Poxa vida, então a meninada hoje que tem acesso a isso, né? Nosso tempo não tinha essas coisas, não. Menina que tem acesso, procura, porque, puxa vida, você vai prolongar, né, a sua juventude aí. Perfeito, que bacana. Perfeito. Que bacana. Você vai envelhecer com mais qualidade de vida, com mais autoestima, né? Que sensação maravilhosa, né? Você ir demorando para ver aqui. Pé de galinha, né? Diz uma coisa, você é referência hoje em harmonização. Referência, quer dizer, todo mundo respeita. Falou em harmonização, a pessoa lembra de você. Como é isso? Quer dizer, como é que é ter chegado a esse ponto da sua carreira com tanto sucesso, doutor? Olha, eu não me vejo assim. Assim, porque a gente estuda muito, né? Eu trabalho muito. Você atribui a isso, então, esse sucesso? Eu acredito que sim. A essa dedicação. Exato. O sucesso é relativo, né? Eu não considero assim, porque como sou eu que estou fazendo, eu nem tenho tempo, na verdade, tem dia que eu não consigo almoçar, tomar café da tarde é muito difícil. Então você imagina se eu tivesse tempo para ficar me achando. Eu acho que quando a gente começa a se achar, é um caminho que
não é bom nem para a gente nem para o paciente. Perfeito. Né? Porque daí a gente quer obrigar o paciente a aceitar qualquer coisa. E não é assim, é outro ser humano que está ali e a gente não pode nunca não se colocar no lugar dele. Perfeito. Né? Perfeito. Isso que você falou, eu acho que faz todo sentido. É importante porque quem sabe muito sempre sabe que tem mais a aprender. Não é? Quem acha que sabe tudo é porque realmente não precisa sabe. estudar. Tá precisando voltar lá atrás e começar tudo de novo. Maravilha. Na aula de toxina a gente fala muito isso. Tem algum pessoal que chega e fala assim, mas toxina é fácil de fazer, né? Eu falo, olha, então você está precisando estudar mais, porque toxina é um dos procedimentos mais complexos que a gente faz. Eu imagino que seja muito complexo, porque, veja bem, você está mexendo com o cartão de visita, com a vida das pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Exato. E a gente só vai entregar isso para uma pessoa que a gente confie de fato. E você tem que estudar muito e estar muito preparado para fazer uma coisa como essa, né? Sim. A gente vê tanta barbaridade por aí, quer dizer, você não pode correr esse risco. Então, tem que estudar mesmo, tá certíssimo. E a gente tem consciência que, em se tratando de tratamento estético, todo mundo erra, todo mundo vai errar. Mas a gente estuda para minimizar o erro, né? E para principalmente saber corrigir se for necessário. Exatamente. Se for necessário. Exatamente. Perfeito. Como o doutor enxerga o futuro da harmonização? Tem mais coisa vindo? Não? É um mundo sem fim, exatamente. Odontologia. Então, a harmonização é um campo da odontologia, hoje é uma especialidade odontológica, né? E quanto mais o tempo evoluir, mais material, mais técnica, a gente não tem... É um mundo sem volta, não tem mais como você sair disso. Nem para o paciente, nem para a gente que faz. Quer dizer, é um estudo eterno. É eterno, exatamente. E o paciente vai se empolgando? Porque eu fico imaginando que eu vou lá consultar, eu quero fazer lá uma lipo na papada, por exemplo. Aí, pensando bem, eu acho que eu vou fazer uma bichectomia, porque eu tenho uma bochecha um pouco... Dá para aproveitar e fazer um botox? Quer dizer, a pessoa vai... Às vezes ela não vai para fazer tudo, né? Mas ela vai principalmente aumentando. Mulher. Vai se empolgando. Exatamente. Mulher, ela vai para fazer uma toxina, depois ela faz um preenchimento de lábio... Aí ela cria coragem de fazer uma bichectomia, e assim... lipo de papada. Homem é diferente. O homem já chega e já fala assim, olha, doutor, eu quero que o senhor... eu escuto muito isso. Eu quero que o senhor faça a funilaria inteira. Já resolve. Já resolve. Quer que você já resolve, entendi. Exatamente. Tanto da questão estética, né, dos dentes, lentes de contato. Hoje tem uma procura muito grande. Não tem muito medo, né? Não. E com relação à harmonização, é assim também. Eu quero que o senhor faça funilaria completa. Não tem medo, né, de mudar, por exemplo? Porque a gente percebe que, até uns bons anos atrás, procedimento estético era só era só paciente que tinha muito poder aquisitivo. E isso foi popularizando. Então, a gente vê muita gente que não teve condições na infância, na adolescência, mas que estudou, que venceu na vida. E hoje? Exatamente. Hoje tem uma profissão, ganha bem, já tem a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, e aí ele vem para a gente fazer o sorriso dos sonhos, né, o rosto dos sonhos. Então, isso mudou, assim, de 2, 3 anos para cá, isso mudou consideravelmente. Doutor, e qual a sensação de ver um paciente feliz da vida porque ficou com o rosto do jeito que ele sonhava? Olha, isso é uma coisa que é o mais gratificante da minha profissão. Se falar assim, olha, você prefere o dinheiro ou você prefere a felicidade do paciente? É a felicidade do paciente, porque isso não tem dinheiro que paga. O dinheiro é consequência, exatamente, né, o dinheiro é consequência. Deve ser uma alegria enorme devolver a autoestima, às vezes, para alguém que está ali com uma depressão, que está com algum problema. Perfeito. Ou que tem, às vezes, uma simetria, algum problema mesmo, né, na face, que você tem aí a oportunidade de corrigir. Perfeito, porque a harmonização ela não trata só casos estéticos, ela trata casos funcionais. Um exemplo, o paciente tem bruxismo, que aperta os dentes. E por conta da pandemia, isso aumentou assim assustadoramente. Então, o que a gente faz? A gente aplica toxina nos músculos corretos, do apertamento e do ranger dos dentes, para tirar essa hiperfunção. Então, se você pegar uma pessoa em consciência e apertar, isso em bruxismo chega a ser vezes 5, vezes 7. Então, o paciente... ele estraga a restauração,
ele trinca dente. Eu tenho paciente que chega no consultório em dente que não tem uma restauração, não tem nada, com o dente trincado no meio. Por causa da força. Por conta da força que a pessoa exerce quando ela está dormindo. Dá dor de cabeça também? Muita dor de cabeça, que deva... dor aqui atrás do pescoço. Tá? E é tudo tensional. A toxina resolve. A toxina, o que ela faz? Ela diminui a capacidade que o músculo tem de se contrair. Então, a gente aplica ela numa concentração correta, onde, em consciência, o paciente não tem alteração de abertura de boca, de força de mastigação, mas em bruxismo, que era aquele vezes 5 ou vezes 7 até, ele volta a ser... A gente tira a hiperfunção muscular. Puxa vida, que bacana. É um tratamento espetacular, tá? Você falou de depressão. A gente tem estudos que mostram que a depressão, quando o paciente ou a paciente faz toxina, ela diminui, assim, muito. Exatamente, porque aumenta a autoestima. Exatamente. Mexe com a autoestima. E às vezes devolve aquela vontade de viver, né? Você tá lá, às vezes, infeliz com a sua aparência, sem querer sair muito de casa. Sim. Né? A gente, às vezes, a gente vai envelhecendo, graças a Deus, que é a melhor opção que a gente tem, né? A gente vai envelhecendo e aí vai perdendo um pouco o sentido das coisas. De repente, dá uma mexida, dá uma mudada, revigora e a vida fica melhor. E assim, depois que a gente saiu da pandemia... o pessoal voltou a se encontrar, o pessoal voltou a tirar foto, o pessoal voltou a postar foto nas redes sociais, né? Então, eu tenho muito paciente que me procura, fala assim, eu fui tirar uma foto para postar no Instagram, ou no Facebook. Não gostei. Aqui eu achei um pouquinho maior, a minha papada não tá legal. Esse sulco aqui, o bigode chinês... Não é. Então, o paciente procura... por conta disso. Que fantástico, né? Tem que procurar mesmo, né? Autoestima. Doutor, eu acho que é fundamental que as pessoas olhem para si e se sintam bem. Sim. Né? E sejam felizes com a própria imagem. E cuidar de si mesmo é um prazer. Com certeza. Então, se dá ali o luxo, nem mais luxo, mas se dá aí o prazer de cuidar de si mesmo Exatamente. É maravilhoso. A gente super recomenda. E eu falo isso para todo paciente, Maria Ângela, porque... tem paciente que fala, eu vou fazer para ficar bonito para o meu marido. Não, você tem que fazer para ficar bonita para você. Eu vou fazer para ficar bonito para minha esposa. Não, é para você. O resto é consequência. Exatamente. Você estando bem, exato, tudo fica bem em volta também. Perfeito. Maravilha. Olha só, fica aqui com a gente. Nós vamos chamar agora uma super oferta da Appia e já estamos de volta. Estamos de volta. Você que está chegando agora, eu estou hoje conversando com o Dr. Cássio, ele que está por trás dos mais belos sorrisos da nossa cidade, né, Dr. Cássio? Vamos falar de sorriso. Lentes de contato, até um tempo atrás, era coisa para artista, para os milionários, não era uma coisa que a gente, normal, aqui teria acesso. Isso mudou, né, doutor? Você começou a falar agora há pouco, sim, que hoje é um tratamento possível. Sim, sim. As lentes de contato, elas tiveram um grande avanço de 2, 3 anos para cá. Até 3 anos atrás, não se existia praticamente lente de contato. Por quê? Porque o material que a gente usa para fazer lente de contato, que é o disilicato de lítio, ele teve a consagração e a comprovação de que ele realmente funcionava de 3 anos para cá. Antes disso, a faceta, ao invés de fazer lente, porque assim, deixa eu te explicar a diferença de lente para faceta. Lente, ela tem 0,5 a, no máximo, 0,7 milímetros. Tá? A faceta, ela já tem, no mínimo, 1 milímetro de espessura. Falando em dente, isso é muita coisa, né? Então, você imagina, você vai fazer um desgaste de 1 milímetro no teu dente para poder colocar uma lente cerâmica. É um desgaste considerável. Com certeza, porque você já saiu do esmalte e já está em dentina, que é a camada mais central do dente. Tá? Aí, o que acontece? O silicato de lítio, ele tem a resistência que permite a gente conseguir fabricar um laminado cerâmico de 0,5 milímetro de espessura. Ele é um fio de cabelo. Exato. Tá? E aí, após cimentado, ele passa a ter praticamente a mesma resistência do dente. Tá? Então, se o paciente conseguir quebrar, fraturar uma lente de contato, é porque ele conseguiria, muito provavelmente, exatamente, fraturar o dente dele. Perfeito. E aí o pessoal não tem que ter medo desse desgaste, porque é uma coisa que as pessoas tinham medo, né? Porque o que a gente vê muito aí, principalmente nas mídias sociais,
aquele desgaste severo, ele era para quando se fazia tratamento de faceta, não de lente. Perfeito. Entendeu? Então ficou aí um mal entendido. Importante o pessoal saber, então. Para lente é tranquilíssimo. Para lente é meio milímetro. E muitas vezes, conforme a posição do dente, conforme o planejamento, e assim, a lente, ela não cai do céu, não é do dia para a noite que a gente consegue fazer uma lente. A gente tem que fazer os moldes, o laboratório tem que fazer um diagnóstico, um enceramento diagnóstico que a gente chama, tá? Através desse enceramento diagnóstico, seria em cera como os dentes finais vão ficar. Em cima desse enceramento é feito um mocap, que a gente chama, que é um negativo. E a gente coloca uma resina autopolimerizável e leva na boca do paciente. E ali a gente consegue saber se aquele enceramento que está no modelo ficou legal na boca e, consequentemente, as lentes que vão ser o final do tratamento... se ficarão. Exatamente. Olha que preciso. Exatamente. E aí como é que funciona? Depois daquela resina do mocap, a gente faz o preparo, o desgaste em cima daquela resina. Então, dependendo da posição que o dente está... O desgaste de meio milímetro, ele nem é em todas as faces do dente. Muitas vezes é só na ponta, muitas vezes é só perto da gengiva. É muito raro hoje a gente fazer um desgaste no dente que pegue de cima a baixo no dente. Perfeito. Tá? E quem procura para fazer a lente? Como você falou, há uns bons anos atrás aí, logo quando começou as lentes, era um tratamento muito elitizado. Jogador de futebol, cantor. Né? Mudavam o seu sorriso. Exatamente. E aí, hoje, a gente tem, por conta do aumento do número de laboratórios que trabalham com esse tipo de tratamento, tudo que vai aumentando, né, a tendência é ter uma queda no preço. Então, hoje, o preço de uma lente ele é um pouco mais em conta do que era quando iniciou, se deu o boom com as lentes. Está um pouco mais acessível. Exato. Então. E a gente tem algumas financeiras, a própria prestadora de cartão, eles fazem algumas condições diferenciadas para ficar mais acessível para o paciente conseguir fazer o tratamento, né? Porque é um tratamento e realmente é um sonho. Muda a vida. Muda a vida das pessoas, muda o sorriso. Fica muito lindo, muda a autoestima. Né? O paciente tem a vida praticamente normal. Cuidado das lentes é fazer as profilaxias, que são as limpezas. Que a gente tem frequentemente. Que fazer já exatamente, que é o sonho de todo dentista, porque o meu sonho não é passar a broca no dente e fazer restauração, não. Eu, como profissional, gostaria de fazer só a limpeza e ortodontia, que é corrigir a posição dos dentes. Né? Só deixar a pessoa feliz ali, né? Exatamente. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. Por quê? Muitas vezes o paciente ele não faz as limpezas da forma adequada, como a gente orienta. Tem paciente que fala, mas eu faço a limpeza uma vez por ano. Olha, é muito arriscado fazer limpeza uma vez por ano. A limpeza ela tem que ser entre 4 e no máximo 6 meses. Os 6 meses é o limite máximo. Tá? Procurar um dentista e fazer a limpeza. Por quê? Olha, informação importante, não sabia. Por que os 6 meses? Né? Porque a gente tem, até a gente chegar na evolução, a cárie, ela se dá por uma bactéria, que é normalmente o Streptococcus mutans, que ela vai comer aquele restinho de comida que a gente deixou ali, que tecnicamente tem o nome de biofilme, ou placa, e vai excretar um ácido. Esse ácido, num primeiro momento, ele causa um manchamento no esmalte do dente. Tá? Então, se você olhar uma lesão de cárie inicial, ela é uma mancha branca. Depois, com aquela quantidade de ácido sendo frequente ali, a gente vê o buraquinho, e depende da anatomia do dente, depende do paciente que ingere muito açúcar, que tem muita cariogenicidade, que a gente chama, aquilo vira um buraco até chegar na parte sensível do dente, que é a dentina, ou então chegar na parte viva do dente, que é o canal, falando a grosso modo. Tá? Então, para a gente ter todo esse processo da cárie, a colônia de bactéria ela tem que ter uma organização. Em casa, quando a gente escova, a gente desorganiza o biofilme, a gente não remove.
O único procedimento que remove o biofilme é a profilaxia feita em consultório. Por isso a necessidade de fazer... ser no máximo a cada 6 meses. Eu tenho paciente que vai a cada 60 dias, tenho paciente que vai a cada 90. Nenhuma contraindicação. Não. Se quiser e puder, deve ir. Com certeza. Olha só, não é um Só que tudo tem que ser indicado, né? Então é quem está cuidando da saúde do paciente é que vai poder indicar melhor. Perfeito. Mas o prazo máximo para se fazer uma profilaxia são 6 meses. 6 meses. E aí, lente, a mesma coisa. Entendeu? Entendi, não vai mudar. Não, entendeu? O paciente com lente, ele faz o que todo mundo deveria fazer. Ah, não, eu vou daqui 1 ano, 1 ano e meio. Eu tenho paciente que chega lá... Quanto tempo faz? Primeira pergunta que eu faço, né? Quanto tempo faz que você não vai ao dentista? 8 anos, 10 anos. Oh, meu Deus. E aí... Aí as consequências, elas vêm, não tem como, né? Não tem como. Para quem acha uma profilaxia cara, você imagina você fazer um tratamento de canal, um implante, um enxerto ósseo. Às vezes perde o dente, tem que fazer um implante. Perde o dente, às vezes perde todos os dentes. Aí a gente entra com reabilitação. A gente pode reabilitar o paciente com uma prótese total. Com uma prótese total, ela tem o céu da boca, então o paciente não sente tanto o gosto dos alimentos, não sente a temperatura dos alimentos. Aí o paciente fala, não me adaptei com a prótese. Aí a gente faz os implantes para poder depois fazer uma outra prótese suportada pelos implantes. Puxa vida, isso tudo porque deixou Perfeito. de ir quando deveria ir. Perfeito. Na odontologia atual, a odontologia de décadas atrás, realmente o paciente tinha uma cárie e ia no dentista, tirava o dente. Infelizmente, porque não se tinham os materiais que a gente tem hoje. A odontologia ela evoluiu muito nos últimos 15 anos, 20 anos, graças à evolução dos materiais. Olha só. São os materiais que hoje proporcionam a gente conseguir ter uma lente de contato, 0,5 milímetro de espessura, e ter um cimento que suporta essa lente ser colada num dente e praticamente trazer a mesma resistência que o dente natural. Puxa vida, olha só como então, mudou. Isso com relação à harmonização é o que mais evolui, né? Então, só uma curiosidade aqui. Claro. Quando eu era jovem, adolescente, aqui ia ao dentista, a gente tinha uma cárie, um pontinho assim no dente, eles retiravam todo o dente, ficava uma casquinha e punham um negócio preto, assim, amálgama. Amálgama, perfeito. Aí você chega aos 50 anos e aquele dente quebra. Perfeito. Porque ficou só um coisinho. Hoje não é mais assim, né? Não. Você só tira ali o que é necessário. Dependendo muito, a gente só acompanha radiograficamente, né? Hoje eu tenho lá no consultório um scanner, que é o iTero, e todo paciente que vai fazer a avaliação, a gente escaneia. Por quê? O iTero, ele é o único scanner do mundo que ele tem uma tecnologia que chama NIRI. Ele, através de uma luz infravermelha, ele consegue fazer diagnóstico de cárie muitas vezes 1 ano e meio antes da radiografia. Olha! Então, assim, muitas vezes a gente só acompanha, muitas vezes a gente só passa a broca para realmente remover a cárie e já restaura. Olha que maravilha, a odontologia está preventiva, né? Exatamente, cada vez mais. Que bacana. Cada vez mais. Esse é o caminho. Certinho. Com certeza. 30 segundos, não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta e para você que está chegando por aqui, eu estou conversando com o Dr. Cássio Ferreira, ele que está por trás dos sorrisos mais belos da cidade e das harmonizações faciais mais naturais, né, doutor? É o que a gente procura quando a gente faz tratamento no paciente, é devolver o paciente a naturalidade sem descaracterizar o paciente. É Perfeito. Sempre você, alguns anos mais novo. Maravilhoso. Tem um tratamento que eu vi na reportagem aí que é o Invisalign, assim que fala, tá certinho? Invisalign, perfeito. Muita coisa está envolvida nesse tratamento, né? Vai explicar Muita. um pouquinho pra gente o que é? Claro. Invisalign é o tratamento ortodôntico mais top do mundo hoje, né? Não só no Brasil, mas como no mundo todo. O Invisalign é um tratamento mundial, tá? O Invisalign, a primeira habilitação que eu fiz em Invisalign foi em 2006 para 2007.
Naquela época, o Invisalign, ele tratava os casos mais simples. Era caso para recidiva de pequenos apinhamentos. Sabe dentinho de baixo? Às vezes ele vai um pouquinho para dentro, paciente que já usou o aparelho. Sei. Então, assim, ele foi desenvolvido para pacientes que não queriam mais usar Bract, né? Ah, tá. E para pacientes que não podem ter comprometimento estético. Porque estudos mostram que quando você cola Bract, principalmente em profissões que requerem credibilidade, por exemplo, advogado, médico, dentista, jornalista, Ela compromete, né? A credibilidade e a pessoa acha que ela tem menos anos, vamos supor que você precisa um advogado conceituado, 40 anos. Fica aquele de aparelho? Fica de aparelho, eu falo, não, mas esse cara aí... Deve ser menino. Exatamente, ele não é muito bom. Isso, na minha opinião, uma coisa não tem nada a ver com a Sim. outra. Mas a gente trabalha com estudos. Certo. E aí, o Invisalign ele foi desenvolvido para corrigir a posição do dente sem ter o comprometimento estético. Como se nada tivesse... Perfeito. E naquela época, o Invisalign ele era para tratamentos bem simples, pontuais. Perfeito. Um dente que girou, um dente que voltou a entortar após o tratamento ortodôntico. Bom, aí o dono da Align é a dona da Invisalign. A Invisalign é a única empresa do mundo de odontologia que está presente no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Olha isso. E eles são vizinhos ali do Google, da Apple, da Tesla. E aí, o dono da Invisalign, inconformado de saber o potencial que tinha, né, o sistema que ele tinha em mãos, ele atravessou a rua e contratou um engenheiro mecânico da Tesla. Olha. E esse engenheiro mecânico que desenvolveu toda a parte da biomecânica do tratamento Invisalign. Então, a gente tem os atátimas, a gente tem mecânica auxiliar. E ele é para qualquer... Hoje, o Invisalign ele trata dos casos mais simples até os mais complexos. Olha que bacana. Exato. Então, quer dizer, adulto não quer... Mesmo criança, né? Se quiser usar, pode, não quer comprometer a gente tem o o Invisalign sorriso. First, inclusive agora, o mês de julho, você tem uma grande campanha para o tratamento infantil, né? Com relação à parte de ortodontia, de ortopedia facial também, tá? Então, hoje, o Invisalign, ele trata do caso mais simples até o mais complexo. Nossa, exatamente. Que fantástico. E o tempo de tratamento é o mesmo do tratamento ortodôntico normal? Com Bract? Não. É assim, quando eu iniciei a especialização em 2005, a gente tinha basicamente aqueles Bracts que precisava da borrachinha para segurar o Bract, para segurar o fio na pecinha que é o Bract. Depois de uns 3, 4 anos, foi desenvolvido um sistema de Bract também, que a gente chama de autoligado, onde a gente tem uma travinha metálica no Bract, tá? Você sobe aquela travinha, encaixa o fio e abaixa aquela travinha. O fio ele fica travado, para quem não conhece, né? O fio fica travado no slot do Bract. Antes disso, o que segurava o fio era a borrachinha. Só que se você, por exemplo, se alimentasse com um alimento mais duro, fizesse uma pressão que movesse o fio, a borracha ela é elástica, então ela cede. Isso compromete a estabilidade e também o tempo do tratamento ortodôntico. A eficiência ali do tratamento. Isso. O tratamento do autoligado com relação ao tratamento convencional de borrachinha, que o nome técnico é Elastic, o Alastic, já reduziu o tempo de tratamento em 30%. Que maravilha. Então, vamos supor que se o paciente fosse usar 3 anos de tratamento, né, de aparelho, com o autoligado cairia para 2. Já é uma significativa para usar aparelho redução. É uma vida. Porque o Bract, né, eu sempre brinco com o paciente, né? Bract são 2 alegrias, né? Uma quando você põe e outra quando você tira. Exato. O Invisalign, como é que ele funciona? O Invisalign a gente consegue realizar todas as movimentações ao mesmo tempo. Porque a gente não tem contato dente a dente. Então, você tem um alinhador superior e um alinhador inferior. E isso, a gente fica com a mordida livre, tá? Sem contar que todas as movimentações, elas vão levar o dente para a posição final de tratamento. Coisa que já não acontece com o Bract. O Bract, a gente tem uma sequência de tratamentos. A gente tem alinhamento, nivelamento, intercuspidação, finalização, né? Então, muitas vezes você quer que o dente não vá para fora, mas ele vai.
Entendeu? Entendi. Então, é segunda lei de Newton, é ação e reação. Você tem que estar sempre combatendo a reação no tratamento convencional. Ou independente se for com autoligado ou com bracket convencional. O Invisalign, ele leva os dentes sempre para a posição final de tratamento. Então, qual que é a vantagem disso na prática para o paciente? Um tratamento que durava 3 anos, com convencional caiu para 2, com o autoligado, e com o Invisalign, ele caiu para 9 meses, 1 ano, assim, no máximo. Tudo isso. O Invisalign, ele chega a ser 50% mais rápido, ou às vezes até mais do que 50% do que o autoligado. Que fantástico, gente. É uma super diferença. E vamos combinar que é muito complicado também, eu não sei se tem pesquisas quanto isso, mas é a sensação que eu tenho, que os dentes irregulares, um sorriso ruim, ele também causa muito transtorno na vida profissional das pessoas, né? Vergonha de sorrir. De sorrir, numa entrevista de emprego, ou numa reunião de negócios. Sim. Você acaba entrando em desvantagem se você não tiver um sorriso bacana. Então, o tratamento ortodôntico, ele é fundamental. Fundamental. Né? Até o tratamento ortodôntico ele é tão fundamental, não só para a questão de corrigir a posição dos dentes, para você ter um sorriso alinhado. Quando a gente vai, muitos casos, quando a gente vai fazer lente, a gente tem que fazer o tratamento ortodôntico antes, porque a lente só permite desgaste de 0,5 milímetro. Se você aumentar o desgaste, já não é mais lente. Né? Tá. Então, o que acontece? Acontece muito isso no instituto. O paciente vem me procurar para fazer lente e ele tem que fazer o tratamento ortodôntico antes, para corrigir a posição do dente, para permitir que seja feito o tratamento de lente. E aí ficar perfeito como ele deseja. Sim. E assim, olha, com relação à parte de harmonização, o rosto ele pode ser perfeito, aquela pele de pêssego, sem queda, sem ruga. Se você abrir um sorriso, faltando dente, com dente amarelo, o dente torto, a tua harmonização, assim, estudos mostram que a primeira coisa que a gente olha do pescoço para cima numa pessoa é o sorriso. Então, não adianta você ter aquela harmonização espetacular, o rosto impecável, com o dente de qualquer jeito. Não dá. E isso é tão fato que o saudoso Ivo Pitangui, cirurgião plástico, quando ele fazia uma avaliação no paciente para fazer um facelift, que é uma cirurgia grande, né, que a gente faz, e o cirurgião plástico faz no paciente para esticar, tirar as quedas da face, primeiro ele olhava a boca do paciente. Quando o paciente não tinha os dentes bonitos, ele encaminhava o paciente para o dentista e só operava o paciente quando o paciente estava com os dentes em ordem. Perfeito. Checa se é isso mesmo que você precisa. Exato. Às vezes uma correção no dente é suficiente para você ficar feliz. E ele sabia que o resultado que ele ia entregar para o paciente do lifting cirúrgico, ele ia ser espetacular se os dentes estivessem também espetaculares. Perfeito. Maravilha. Né? É tudo junto. Né? Pacote. Maravilha. Doutor, olha só, vou chamar agora o Ramon Rossi, ele foi dar um pulinho lá no Instituto. Ramon, é com você. Boa noite. A preocupação com a estética alcançou também o nicho da odontologia. De acordo com o especialista Cássio Ferreira, cerca de 50% das pessoas que o procuraram para um tratamento estão preocupadas não só com a saúde bucal, mas também com a harmonização facial. Hoje, 50% dos pacientes que procuram, que vêm fazer avaliação, eles procuram tanto melhorar a estética do sorriso, né? Que a estética está diretamente ligada à função, né? Então, se você tem uma função correta, você tem, consequentemente, uma estética também agradável, tá? E aí, quando o paciente começa a se valorizar por conta do sorriso, ele também quer o rosto harmonizado. Dr. Cássio comenta agora sobre alguns dos tratamentos mais procurados. Então ele quer normalmente bigode chinês, que são as maiores procuras, né? Bigode chinês, preenchimento mulher, preenchimento de lábio, toxina terço superior, para tirar a ruguinha da testa, cara de bravo, pé de galinha, tá? Olheiras tem uma grande procura também, marionética, essa região. Então, na verdade, a harmonização, ela vai tratar as quedas da face, tá? Então, conforme a gente vai envelhecendo, o rosto vai derretendo, né? A face vai caindo e a gente consegue hoje, graças a Deus, aí, tratar as quedas da face.
Para a correção do sorriso, um dos métodos que está ganhando cada vez mais notoriedade no Brasil é o uso de alinhadores transparentes, tipo esse aqui que está na minha mão, chamado Invisalign, uma tecnologia 3D importada dos Estados Unidos. O especialista trabalha com este método há anos e o aparelho corrige os dentes por meio de uma série de alinhadores removíveis, praticamente invisíveis, que são feitos sob medida do paciente. A gente faz um escaneamento das arcadas do paciente, aí isso vai para uma plataforma onde um técnico nos Estados Unidos executa o planejamento escrito no digital. Então eu vou mandar lá todas as alterações que eu quero, dente por dente, milímetro por milímetro, e aí vai ser feito esse planejamento que a gente chama de clean check no digital, tá? Aí a gente aprova o tratamento, quando o clean check está perfeito já a gente aprova o tratamento e são confeccionados os alinhadores. Esses alinhadores, ele pode ser de um par até 100 pares, não tem limite de pares de alinhadores. O limite é quando a gente finaliza onde a gente quer, aonde a gente quer chegar com o tratamento, tá? Então, normalmente o paciente ele substitui cada par de alinhador a cada 10 dias, então ele vai usar o par 1 do dia 1 ao 10, o par 2 do dia 11 ao 20, tá? Então a cada 10 dias ele vai trocando um par de alinhador. E ele tem que usar por 22 horas por dia. Então o paciente só tira para comer e para escovar o dente. Chega até ser 70% mais rápido do que o tratamento com Bract, tá? Por quê? Porque a gente consegue executar todas as movimentações ao mesmo tempo e sempre indo em direção à posição final do dente. Então, isso daí assim, ao meu ver, a principal característica do aparelho na biomecânica. Como durante a pandemia aumentaram muito os números de atendimentos, né? Muita procura pelos atendimentos, a gente resolveu expandir de clínica para instituto, até para a gente conseguir passar um pouco do conhecimento adquirido nesses 18 anos para os profissionais que sempre nos procuram, né? Para tirar dúvida. Então a nossa intenção é de poder fazer mentorias personalizadas para os profissionais que têm interesse em saber mais sobre harmonização facial, sobre tratamento Invisalign, sobre lente de contato, todos os tratamentos que a gente executa no dia a dia na clínica. Olha só que maravilha, que trabalho lindo que você faz. Parabéns, doutor Cássio. Muito obrigado. Mais uma vez, eu reafirmo assim, o grande prazer e a honra que é recebê-lo aqui no JC. Eu agradeço pelo convite. E as portas ficam abertas para você voltar quando quiser, falar mais sobre a clínica. Eu queria pedir as suas considerações finais. Claro. Olha, eu falo isso para todo paciente, né? Se você quer ter um sorriso bonito, se você tem o sonho, né, de ter o rosto harmonizado, sonhos são inatingíveis, então coloque metas. Não coloque sonhos, coloque metas, porque metas são alcançáveis. Perfeito. Então comece por um Botox, uma aplicação de Botox terço superior, ou mesmo Botox para bruxismo, se você tem bruxismo, sofre com bruxismo. Depois você faz, mulher, um preenchimento de lábio, homem gosta muito de preenchimento de ângulo de mandíbula, de mento, né? Coloque metas, né? Se você quer ter o dente alinhado e acha que é um tratamento impossível, não é, né? Hoje a gente tem muitas linhas de crédito, muita facilidade para proporcionar para o paciente, né? Realizar esse sonho, que eu sempre falo para o paciente, não coloque como sonho, porque normalmente sonho a gente coloca como inatingível. Então coloque metas. Meta na prática mesmo. Como eu tenho muitos pacientes que fizeram isso, né? Então eu tenho paciente que foi para fazer lente, a gente entrou primeiro no tratamento ortodôntico, finalizou, fez as lentes, finalizou, depois a gente fez a harmonização. Olha que alegria, então né? É uma escadinha, a gente vai crescendo. Se você quer começar pela harmonização, comece. Se você quer começar pela ortodontia, comece. Mas comece por algum lugar, né? Perfeito. Não fique deixando o tempo passar. Exatamente. O amanhã é incerto, né? E o presente, ele chama presente porque
E realmente é o presente que Deus dá pra gente de abrir os olhos todos os dias. O amanhã, infelizmente, a gente não sabe. Não sabe. Vamos fazer o que é melhor hoje, dar o nosso melhor, né? Como eu falei, todo mundo erra, ninguém é perfeito, que não vai errar nunca, mas procure alguém para realizar o teu tratamento que vá se responsabilizar depois, caso você não fique satisfeita, você não fique contente. Procure a pessoa que fez o tratamento, fala, olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Mas procure alguém capacitado para que você não tenha surpresas depois. Sim. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez. Como é que as pessoas encontram você nas redes sociais? Olha, a gente está no Instagram, a gente está fazendo a transição, né, no momento de clínica para instituto. Então, pode ser que as pessoas encontrem como @clinica.ferreira ou como Instituto Ferreira. Ah, né? tá. Então, nas redes sociais, né? No site www.clinicaferreira.com.br, www.institutoferreira.com.br, né? Dá um Google lá, que é facinho. Vai encontrá-lo. Vai, com certeza. Tá ótimo, então, doutor. Olha, domingo chega aí a JC Magazine, tem lá o doutor Cássio falando aí um pouquinho sobre o Instituto, né? Perfeito. Doutor, maravilha. E do prazer de mudar a vida das pessoas, né? E conseguir a harmonização, as lentes, o Invisalign, ele tem esse poder de transformar a vida das pessoas. E eu sempre costumo dizer isso, é você na sua melhor versão. Fantástico. Maravilha, muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor, quero agradecer ao Vinícius Nadai, o nosso técnico, Ana Paula Lamberti, que sempre nos apoia. Quero agradecer ao Alexandro Gomes, o nosso design gráfico, e especialmente a você, sempre, que ficou conosco até agora. Nosso próximo programa é na quinta-feira, às 19 horas, horário novo. Espero você, uma ótima noite e até lá.